Aí entrou. Bom Eita, dia. bom dia, tudo bom? Tudo bem, Gisele? E você? Maravilha! Que bom, que legal. Gostoso começar o dia assim, Bom demais, a bom gente demais. começa animado, né? Uma troca com um Exatamente. profissional que sempre tem coisa para acrescentar, é Ex- muito bom. Já É muito começamos o dia na gostoso. energia. Antes de começar, quero te agradecer, tá? Sua presença aqui, seu tempo dentro da nossa sequência de lives do Clube da Prevenção. Uma profissional que eu admiro tanto. Que eu já conhecia pelas redes, já conhecia pelo nome, já conhecia em eventos, mas graças a Deus tive a oportunidade de conhecer pessoalmente no Doc Evolution, né? E então a gente, aproveitando essa oportunidade, é o meu propósito, é dar acesso aos profissionais que não têm acesso, a profissionais do nível de vocês, né? Então, aí que tem uma história, que tem uma experiência já, não só na própria especialidade, onde é o carro-chefe, que é a odontologia de esporte, mas também toda a história que você tem dentro da odontologia. Então, a gente pega esses profissionais especiais, que a gente admira e são nossas referências, e traz para cá, para outros profissionais também ter acesso a vocês. Porque às vezes eles não têm esse acesso, e eu acho que é da nossa obrigação, como promotor de saúde, compartilhar a odontologia do bem, compartilhar a odontologia séria, responsável, ética. Então, seja muito bem-vindo aqui na nossa live, tá bom? Muito obrigada, muito obrigada. E hoje nós Animada aqui com vamos essa troca. conversar, e é o que você falou, é muito gostoso começar o dia dessa forma, né? Porque não só quando a gente tem essa oportunidade de conversar na nossa própria live, como também outros colegas também fazem live e a gente acaba aproveitando também esse conteúdo tão valioso, tão importante e gratuito, né? Então eu também sou daqueles que acompanham as lives, acompanham as suas lives, as lives dos nossos colegas, porque eu acho que acrescenta muito na nossa carreira, entendeu? Sempre a gente está aprendendo, né? Em Muito. todas as É, áreas. é uma maneira descontraída. É muito mais do que um bate-papo, porque num bate-papo descontraído, a gente troca muitas informações, aqueles detalhes, né, que fazem a diferença. Ao invés de ser aquela aula, que também é importante, mas uma aula que dá um passo a passo, mas uma troca de ideias, uma construção de pensamentos, de cabeças diferentes, mas com capacidade profissional, é muito enriquecedora. Adoro, Mário. Eu Muito também. obrigada. Igual, imagina. E eu quero já introduzir assim que realmente essa sua especialidade, que é o que todo mundo mais conhece, a odontologia de esporte, e linka, né, a Gisele Maffei com a odontologia de esporte, mas poucos sabem que como foi a trajetória da Gisele. Que na verdade a Gisele é uma protesista, né? A Gisele veio da estética também. E ela veio de um grupo muito seleto do Brasil. É assim, realmente são poucos que estavam desde o início nessa jornada da estética que depois antes de dar o verdadeiro boom no Brasil da estética. E ela participou dessa formação desse grupo, que realmente foi um dos pioneiros no Brasil. Às vezes trouxe um pouco de ideia de fora, um pouco de ideia deles mesmos, do próprio grupo. Então era Foi. uma mesa muito forte e eu já sei disso. Eu quero também que ela conte um pouquinho para contribuir com vocês, ver como é que era a estética lá atrás, como que eles começaram e como que eles transformaram aquele projeto no realmente favorecendo todos os dentistas, a classe odontológica nos dias de hoje, colhendo frutos até hoje daquele projeto antigo lá atrás. E depois ela veio também com uma história da odontologia do esporte, que quando eu particularmente encontrei a odontologia do esporte, eu realmente ferveu. Sabe quando a cabeça ferve? Eu falo, meu Deus, que mundo que é esse que eu estava inserido e às vezes a gente não enxergava, apesar de trabalhar com odontologia preventiva há muitos anos. Eu trabalho com odontologia preventiva, Gisele, há aproximadamente 22 anos, minha carreira toda. Né? Desde quando eu comecei, eu vim da cirurgia e depois eu fui para prótese, né? Eu tenho duas especialidades, mas nunca eu larguei a odontologia preventiva. Sempre a odontologia preventiva acompanhou as minhas especialidades. E é isso que eu prego. Eu acho que toda especialidade deveria ter como base a odontologia preventiva. Muitas vezes o profissional não quer trabalhar com a odontologia preventiva, mas eu acho que ele deveria ter dentro do consultório dele, da clínica dele, essa especialidade, essa área, porque é uma área que está linkada com todas, desde pediatria até odontogeriatria. Né? Não importa se você é cirurgião ou se você não quer fazer odontologia preventiva, mas é muito interessante você olhar para o seu paciente com outros olhos, de uma maneira humana e realmente cuidar do paciente, desde o pré-operatório e o transoperatório e o pós-operatório, a curto, médio e longo prazo, o acompanhamento desse paciente. Então, assim, é dessa forma que a gente prega a odontologia moderna,
que infelizmente nem todo mundo pensa dessa forma. Vejo que está tendo principalmente com a estética, trabalhos com muita recorrência de retrabalhos, e isso eu julgo ser grande parte do projeto inicial de plano de tratamento, planejamento, diagnóstico, que é a odontologia básica, né? Então, eu quero que você conte um pouquinho da sua história em relação de como foi essa história interessante da estética no Brasil no início, né? E já tem um tempinho. E depois, quando foi para a odontologia do esporte, que também foi um boom novamente, está sendo um boom hoje, na atualidade, no Brasil. Você lembrou de tudo isso, né, Mário? E realmente é uma coisa curiosa, porque muitos, né, uma grande parte de dentistas hoje, porque foi se formando cada vez mais profissionais de lá para cá, não sabem como começou, apenas as coisas estão plantadas aí, né? Então, Se parece que fez parte a vida inteira, mas não. Tanto a odontologia, né, com o olhar estético, odontologia estética, quanto a odontologia do esporte. Então, vamos lá, que é interessante, sim. Eu iniciei, assim que eu me formei, eu fui trabalhar no consultório do Carlos, do Robert Kochtman. Robert Kochtman é o pai do Christian Kochtman. Para quem não conhece, o Christian é o pai do DSD, né? É um inventor dentro da área de odontologia, então ele tem muita capacidade, muito mérito, porque a ferramenta DSD que ele inventou hoje é usada em grande parte dos consultórios, mesmo sem saber o nome, mesmo sem saber que ela existe. Ele foi o precursor das fotos de frente, de verso, a comunicação maior, mais intensa com o laboratório. Isso já vinha desde o pai e do tio dele. Essa forma de trabalhar com laboratório dentro do consultório e como melhorar essa comunicação para entregar o melhor trabalho possível para os pacientes. Então, essa sempre foi o maior desafio e a maior entrega desta família Kochtman, que foi uma família de introdutores, tio-avô deles, de introdutores da odontologia no país. Eu tive o privilégio de começar a estagiar lá e fiquei com eles por mais de 8 anos. Quando eu comecei a trabalhar lá com eles, o que apareceu? Apareceu essa necessidade de, além de fazer peças bem feitas, a prótese, a reabilitação oral, função já muito bem falada e descrita, mas por que não também bonitas, ao invés de ficar com a metalocerâmica, com a bordinha do metal aparecendo, ou se ele ficasse subgengival, a gengiva muito fina ia ficar acinzentada, ou ela ia subir porque invadiu o espaço biológico, e por aí vai as necessidades que a gente tinha em estética. E aí houve uma busca por vamos fazer também bem feito. No consultório, teve um dos 2 únicos laboratórios de Daikon, que era cerâmica sem metal por baixo, né? Que era do Carlos, do Robert, o outro era em Minas Gerais. E aí a gente começou a testar produtos e chamar amigos e trocar experiências parecido com o que é hoje, né? Essa live, só que não existia live, né? não tinha. Então era fulano, você está trabalhando com isso? E você e aquilo começou a se juntar um grupo de dentistas interessados nessa melhor odontologia. Nesse momento aparece Newton Fal, nesse momento aparece o Zé Beto Moura, Nossa, os irmãos Sendic, muita gente boa que se legal. juntou nesse grupo e eu aqui, né, recém-formado, olhando e falando, eu não estou acreditando Estou no nessa meio dessa turma. possibilidade. Exatamente. Então, a Sociedade Brasileira de Odontologia Estética foi criada numa mesa ali, assinada numa mesa ali naquele Olha, legal. escritório. E a Associação Brasileira de Odontologia do Estética, porque acabou tendo 2 formatos diferentes de compartilhamento de conhecimento, também foi formada aí, e um pelo Carlos Kochtman, um pelo Robert Kochtman, e trazendo ministradores internacionais. Bisco era uma marca, e ainda existe uma marca boa de produtos de adesão. Não existia adesão, tá, Mário? Não existia. É. E começou a existir. Ultradente, sentamos ali com Dan Fischer, pai, dono da Ultradente. Então foi um privilégio enorme ali e me acelerou bastante na profissão. E me deu muito brilho nos olhos, porque eu Com falei, gente, certeza.
Né, gente? Então dá para fazer coisas novas, dá para entregar cada vez mais coisas possíveis e melhores e resistentes e bonitas para os nossos pacientes. Esse foi o meu pulo na odontologia em relação à prótese. Que legal. Muito bacana. Muito bacana, porque é pouquíssimas pessoas você vai encontrar. Olha que acesso, pessoal. Quando eu falo acesso, é para escutar exatamente uma história como essa. Quantas pessoas na sua carreira você escutou uma história como essa, que viveu? Não que escutou falar, falou, ó, começou, acho que começou assim, tem várias histórias, várias vertentes como começou. Mas quem estava lá vivendo é quem estava na mesa. Quantas pessoas você É conseguiu verdade. escutar diretamente da pessoa como essa live de agora com a Gisele? Então, olha, isso é oportunidade. Isso é inspirador, sabe, Zé? Obrigado por compartilhar isso, porque as pessoas não imaginam como começou. E é disruptivo. Imagina, nessa época, falar da forma que você está falando, como eles pensavam nessa época. Hoje é fácil pensar, porque está pronto. Aí é gostoso, né? O carro está andando, então é só entrar dentro. Mas quando começou e vocês começaram a ter ideias, e muitas vezes com muitas dúvidas também, por isso que é disruptivo, né? Mas seguiram um caminho que deu certo esse caminho, é muito legal. É muito É legal escutar muito, isso. Muito é muito. E bacana. aí eu fui mordida por esse bichinho de o que tem de novo, vamos ver se é bom e se pode ser agregado aos nossos pacientes. Todo mundo de lá saiu ah, com essa missão e com esse propósito. Todos É, nós, nesse primeiro grupo, fomos grandemente impactados. Tanto você vê, Newton Fala, o Zé Beto, nomes assim que falaram, foram mordidos também pelo gente, dá para fazer coisa boa, dá para fazer coisa nova, e que participamos da criação de vários conceitos novos. Isso foi muito bacana, e esse movimento me motivou uma vida inteira, né? O que mais? E o que mais? E o que que mais? Quando eu mais? montei a minha clínica multidisciplinar por muito tempo, é, sempre procurando o que tinha de novo, de bom e de melhor para os meus pacientes, foi quando apareceu a odontologia do esporte no radar, 2012, mais ou menos. A gente fala assim, Outro mas momento disruptivo. Outro momento muito interessante. E eu, quando, totalmente. eu posso dizer que eu vivi há pouco tempo, né? Vou falar, fui olhar para a odontologia do esporte não tem 10 anos, né? Então, 5 anos, vamos dizer, que é a primeira vez que eu vi que realmente a gente nem imaginava que atendia atleta. Eu não tinha esse conceito ainda lá atrás, né? Todo mundo imaginava, assim, como qualquer outro dentista comum, como eu, imaginava, assim, atleta, aquele profissional, aquele que você atende, né? Depois nós vamos falar sobre isso. É aquele que vocês, o grupo de vocês atende. Todo mundo imagina isso, fala, tá muito longe da gente isso aí, né? Não é nossa vida. E depois vocês quebraram isso, falaram, não, todo mundo atende. E É explicou pra isso. gente o que é o atleta e por que ele tá no nosso consultório todo dia. E aí foi mais um momento que eu acredito foi um boom também. Mais uma vez no Brasil, de maneira disruptiva, as pessoas começaram a enxergar uma nova odontologia, a odontologia do esporte, que nós também atendíamos esses pacientes e atendemos esses pacientes todos os dias. Depois que nós enxergamos isso, abriu os olhos, né? Porque quando você é míope, você não enxerga que você está atendendo eles. E quando alguém te conta que você está atendendo, por que você está atendendo eles, você começa a ver eles todos os dias no nosso consultório. E foi muito Exato. legal, porque tem muito atleta, muita gente que está precisando desse olhar de um profissional mais aperfeiçoado para que consiga atender eles, né? Porque eles começam a ter as consequências, a vida, o estilo de vida de um atleta profissional, tendo também as consequências disso. E se a gente não entender, se a gente não estudar, não se preparar para atender, infelizmente nós vamos deixar uma lacuna, um vazio desses pacientes assistidos. Então, isso foi um marco muito interessante também. Acho que foi, não sei se foi proporcional à era da estética lá atrás, mas eu acredito que sim. Eu acredito que foi mais um momento que você participou de novo do começo da odontologia do esporte, né? Foi umas pioneiras aí que trouxe esse tema e também esse novo caminho, novo olhar para a odontologia. Quero que você fale desse momento importante também. Foi muito bacana você dizer que você tomou conhecimento há pouco tempo atrás de um profissional antenado como você é. Não é vergonha nenhuma, porque ainda está nesse momento. Você falou, foi disruptivo, está sendo. As coisas não são, às vezes, tão rápidas. Depois que passa, É, nossa, foi um momento, mas ainda não temos a especialidade, a matéria dentro das faculdades.
Então, os dentistas não sabem o que é, ainda tem que ouvir falar. Da mesma forma que o dentista também não sabe, muitos não sabem o que é, muitos muito bem informados como você, muito paciente não sabe que pode se beneficiar disso. Então, essa história ainda está sendo contada, mas é também muito bacana poder fazer parte disso. E é legal você falar isso porque muitos profissionais que estão nos assistindo ou que vão nos assistir podem se sentir mal, né? Pode sentir um profissional pior por não estar ligado ainda. E é legal você, vindo de você isso, falar assim, não, ainda está no momento. Você ainda não é que você está atrasado, não é que você, de repente, é um profissional pior. Pelo contrário, você é um profissional melhor por estar aqui nessa live, nesse momento, escutando isso. E a todo momento é o momento de recomeçar ou de começar, né? Eu, a primeira vez, não tem como não citar ela. Ela também é uma das precursoras, uma das pessoas que leva a odontologia do esporte no Brasil. Acho que divulga bastante, isso ajuda demais. É André Tolentino, né? Então a gente tem que citar ela aqui, porque realmente foi a primeira vez que eu vi a odontologia do esporte, foi com ela. E como eu estava muito envolvido com o time do PV desde lá de trás, desde 2017, a gente acabou tendo essa oportunidade de escutar, né? E entender um pouco melhor, porque casava com tudo que a gente fazia. E hoje a gente olha de uma maneira globalizada. Porque quando a gente fala de odontologia preventiva, Gisele, muitos profissionais ainda eles remetem à profilaxia apenas. E quando eu falo odontologia de esporte, odontologia preventiva, eu estou falando de um universo. Eu não estou falando só de profilaxia. Eu estou falando de CEPB, eu estou falando de a própria odontologia do esporte, a odontologia do sono, a saliva, a própria profilaxia. Enfim, na hora que você vai ver, tá todo mundo ligado. Não tem como você falar só de um, né? Porque quando você está falando com um paciente, um esportista, né? Um atleta, você acaba falando de todas as áreas. Você tem que falar de doenças bacterianas, tem que falar de doenças não bacterianas, tem que falar sobre qualidade de saliva, gestão de água, estilo de vida, alimentação, principalmente porque ele tem uma alimentação e tem também um estilo de vida diferenciado de um paciente comum. Então, ainda mais precisa de atenção, ainda mais precisa mostrar para ele, conscientizar e educá-lo para que ele entenda que pode ter viver essa vida, porém você também tem que ser disciplinado de se proteger. Nós temos que mostrar para ele como que nós vamos protegê-lo, né? Se ele não tiver essa consciência da educação, ele não consegue se proteger, porque ele não imagina que, de repente, chupar uma laranja e lá na hora querer escovar o dente, né? Ter um ambiente ácido, ter um desafio ácido, e de repente o paciente acha na cabeça dele que é a mesma conduta do bacteriano. Então ele vai lá escovar dente, de repente uma pasta muito abrasiva, né? De repente com carvão ativado, ele vai ter consequências disso a longo prazo, porque de repente isso vira uma mania, vira também um estilo de viver. Então tem muitos detalhes que é importante a gente mostrar, que é isso que eu faço com o meu paciente, né? Eu bato muito na tecla em relação à conscientização e educação, porque eu acredito muito que a única forma de a gente transformar, ou pelo menos ajudar na transformação, é na educação e conscientização. Por isso que eu fui para o ensino também. O que mais me motivou a ir para o ensino é sair do mocho mesmo, porque eu sempre fui 100% mocho, é minha consciência de que, falar, nossa, eu posso ajudar mais. Eu posso dar mais do que um paciente que eu atendo aqui. Eu vou fazer minha parte aqui, mas eu também preciso mostrar para o dentista como eu posso trazer minha experiência para ele e ele usufruir dessa experiência. Então, dessa forma que eu fui para o ensino. Então, acho que é por aí, né, Gisele? Perfeito, a mesma coisa. Eu não era ensino. Eu me tornei exatamente quando a gente vê que a gente, durante a nossa experiência profissional, abriu os olhos para um produto, uma maneira de trabalhar, que fala assim, não pode ficar só para mim. Eu estou me beneficiando disso porque eu colhi, eu estudei, eu estou plantando, então eu estou me beneficiando disso. E podíamos parar por aqui, né? O teu consultório, eu tenho certeza que está indo e que está crescendo porque você prega uma odontologia específica, especializada, com detalhes que você foi entendendo ao longo de todos esses anos. Mas dá para ficar só com a gente? Não dá, né? Então, na odontologia do esporte é isso, ela é tão nova. Hoje eu já atingi um grande patamar dentro da odontologia do esporte. Eu estou bastante satisfeita, porque eu vivo de odontologia do esporte. Mas ainda dizer que os dentistas não conhecem, que a grande população não conhece, eu falo assim, não dá para ficar só comigo esse conhecimento. A gente precisa transmitir, trocar. E quando a gente troca, a gente aprende mais, né, Mário? Exatamente. Eu tenho certeza que eu vou Impressionante, sair né? daqui
com tantos detalhes novos para colocar no meu dia a dia, no dia a dia dos meus pacientes de clínica, dos meus pacientes de consultório dentro dos clubes, e então não dá para ficar Exatamente. parado. E puxando esse link aí que você falou agora sobre clínica, né? Eu acho importante a gente introduzir também a diferença entre um profissional, atleta profissional, né, e um atleta amador. Por que a gente chama isso de atleta? Porque que realmente nós estamos querendo mostrar para os dentistas que estão nos assistindo que ele também atende atleta. Então tem muita gente aqui que ainda não entende essa terminologia, não sei, às vezes pode não acreditar que tem atleta como paciente. Então, acho importante a gente começar da base e mostrar para esse profissional, para esse colega dentista, que ele também atende atleta no consultório dele e que ele pode ajudar esses profissionais. Muito bacana, muito importante, exatamente. Senão eles continuam, muita gente continua não entendendo. Eu acho que o termo da odontologia do esporte e a gente coloca atleta é que talvez bloqueie até faculdades. Bom, é um nicho tão específico, né? Como é que eu vou investir em ensinar os meus alunos a atender esse nicho tão pequeno? E os próprios pacientes às vezes não se enxergam como atletas. Então eu acho que o maior desafio da odontologia do esporte é o nome. A odontologia do É, esporte. Aí você pensa, será que é para mim? Mas olha só, nós temos hoje, nós no Odonto Fitness, criamos uma classificação de nível de atleta para que você possa aplicar um questionário com seus pacientes de tal forma que tanto você quanto ele próprio comece a se identificar como atleta. Então a gente vai do atleta de alta performance ao atleta competitivo. Nós temos atleta amador, recreador e praticante de exercícios físicos. E você classifica, conforme o uso desse questionário, classifica aonde que se encontra o seu paciente. Porque, às vezes, ele é um atleta, veja bem, sem saber. Por quê? Ele faz exercícios porque já é uma pessoa na terceira idade, faz exercícios porque o médico obrigou, porque senão ele vai ter ausência de saúde, e por conta disso ele tem que fazer uma dieta específica, alguma suplementação, então ele fez algum investimento numa análise nutricional, ele paga uma academia, às vezes um personal da academia ou um específico, ou frequenta um grupo de esporte ou de exercícios para a sua idade. Quando ele faz algumas ações para praticar o exercício, ele gostando ou não, ele pratica. Sendo por ordem médica, sendo por apenas necessidade estética. Eu odeio ir na academia, mas eu quero ficar magrinha. Cada um com um objetivo, a gente consegue identificar e mostrar para esse paciente o quanto ele é ativo e quanto ele necessita da sua atividade e elencar os trabalhos odontológicos, o caminho que a odontologia tem para fazer com que ele permaneça nesse esporte, para que ele não tenha que interromper a sua prática, para que ele tenha mais benefícios ainda, já que ele tem que fazer. Isso eu digo para aquele que às vezes nem acreditava que era um atleta. exato. Então, Eu me identifiquei muito com essa fala e desde lá de trás, quando falou sobre atleta, porque quando eu comecei a fazer algumas comparações, eu sempre fui do esporte, desde meus 5 anos de idade, muito ligado ao esporte. Então eu me vejo assim, eu nasci dentro do esporte e até hoje nunca larguei. E quando eu comecei a olhar os atletas que também buscavam objetivos, né, tinham metas e queriam sempre ir além, eu começava a olhar para meu estilo de vida, era igualzinho. Desde quando eu controlo meu sono. Hoje, por exemplo, foi um momento atípico. Eu comentei com você que eu cheguei, era 2 horas da manhã em Cuiabá, que é 3 horas da manhã em São Paulo, né, de Brasília, e nós tivemos a live e 5 horas da manhã eu estava de pé. Mas é um momento atípico. Mas normalmente eu penso sobre isso, eu penso na minha ingestão de água, eu penso na minha alimentação, eu penso na minha suplementação, no meu treino. Então, quer dizer, comecei a ver e falei, cara, eu faço exatamente o que o atleta faz, não tem diferença. O que ele consome, eu consumo também. Quando eu fui ver a suplementação deles é a mesma da minha, a alimentação deles é a mesma da minha, falando, pô, eu sou um atleta, né? Então eu preciso abrir os olhos e preciso repassar isso para os pacientes que eles também não estão enxergando que eles são atletas. E nós temos alguns detalhes que é importante compartilhar, né? De nossas limitações, principalmente do estilo de vida de um atleta ou de quem pratica atividade física, porque se você parar para pensar, você só não recebe dinheiro como profissional, né? Você não recebe um salário.
E você tem a sua profissão. Você aí que está nos assistindo, não só o dentista, como também o paciente que está nos assistindo. Então você não recebe. Porém, começa a olhar para o seu estilo de vida. Começa a olhar para as suas metas, para os seus objetivos e o que você faz para alcançá-lo. Você vai perceber que é muito parecido com o do atleta. Por isso que as suas sequelas, os seus problemas estão tendo iguais ao de um atleta. Por isso nós É isso. precisamos nos alertar. Então você precisa procurar um profissional que consiga te atender, te preparar nesse ponto de vista. Se o seu dentista não tem preparação para isso, com certeza ele sabe quem tem e possa indicá-lo para que consiga ser assistido e você ter um pouco mais de conhecimento sobre o assunto. E eu também incentivo a seguir não só a Gisele, a André Tolentino, entre outros profissionais, meus próprios canais também, que a gente compartilha ao longo do tempo, né, um pouco desse compilado das boas informações e verdadeiras que você precisa saber, não é verdade, Gisele? É isso mesmo. E muitas das informações, como é a odontologia do esporte, é multi especialidades, né? A gente está em todas as especialidades, também como a prevenção. Com um pouco de estudo e conhecimento, você consegue aplicar muita coisa na sua clínica, Uhum. muita coisa para o seu paciente. E, inclusive, o que eu acredito que é o mais importante é você se aprofundar um pouco mais para, pelo menos, saber indicar. Você não precisa saber tudo, cada detalhe, mas se você souber alguns diferenciais de cada esporte, das necessidades e alguns diferenciais da odontologia do esporte naquela especialidade que ele vai precisar, é para uma cirurgia, você, no caso, faz cirurgia, eu não faço. Para ortodontia, que eu acredito que você não faz, diferenciais que a gente possa entender, diagnosticar e ajudar o nosso atleta. E quando a gente não consegue, não é da nossa área, a gente faz o que a gente já aprendeu a fazer. A gente indica, porque se você tem o conhecimento e você conseguiu atender da melhor forma possível o seu paciente, você fideliza ele. É igual quando você indica para endo. É igual quando você indica para orto, o paciente volta, porque ele sabe que você entendeu aquela necessidade dele, você achou o profissional mais adequado para ele, já fez uma triagem de profissionais de qualidade, ele vai, ele faz o alinhamento necessário e ele volta. Então, algumas coisas na odontologia do esporte você tem condições de praticar, desde que você, né, adquira conhecimento, já cai na sua clínica geral, que é como a prevenção. Muitas vezes a gente consegue fazer. Algumas coisas a gente tem que estudar e algumas coisas a gente tem que indicar, porque pode faltar uma habilidade a mais, um equipamento a mais, e o paciente volta, né? Então é a Muito mesma coisa. interessante isso e é importante frisar, compartilhar que você, se quiser praticar odontologia esporte em benefício do seu paciente, para ser um verdadeiro promotor de saúde, você não precisa comprar equipamentos, principalmente esse muito sofisticado, você não precisa investir em muita tecnologia. Óbvio que se você realmente quiser adentrar na especialidade, aprofundar, realmente seguir a especialidade, obviamente que lá na frente você vai precisar de fazer alguns investimentos. Mas acredito muito que para você começar e já fazer a diferença como promotor de saúde, só de você preparar o seu intelecto e você ter a condição de conscientizar e educar, você já está fazendo o papel de um promotor de saúde. Só de você mostrar para esse atleta que de repente está fazendo um esporte de impacto, que ele precisa usar um protetor bucal, por exemplo, para o impacto, já é uma promoção de saúde. Você já está protegendo o seu paciente. Às vezes eu não faço o protetor, mas, cara, eu vou procurar alguém que vai fazer para você, porque você precisa por causa disso. Aí você explica para ele, porque o óbvio tem que ser dito. Porque às vezes o dentista pensa assim, ah, mas o paciente sabe disso. Eu falo, não, o paciente não sabe disso. Pode falar, e se Perfeito. ele souber, que bom, você só reforça. Mas é seu papel como promotor de saúde incentivar e mostrar para ele o melhor caminho. Então eu julgo assim, ah, mas eu não quero fazer protetor bucal. Tudo bem, você não quer fazer, mas você tem que indicar se ele precisar. Ou pelo menos ele pode propagar também essa informação dentro da família dele. Às vezes ele não vai precisar, mas o filho dele está fazendo esporte de luta sem protetor bucal. E você poderia fazer a diferença. Olha só uma moeda de diferenciação. Essa moeda é uma moeda de diferenciação. Não precisa comprar um aparelho e investir muito dinheiro para ter uma moeda de diferenciação. O paciente vai achar, cara, olha como que ele me preocupa comigo e com a minha família. Você acha que esse paciente vai querer largar de você, sendo que você cuida dele e da família dele de verdade? Você foi além. Você foi além. Você foi, olha, não só para você, mas como para sua família. E dá uma aula sobre isso. Então, Perfeito. essa troca, eu acho muito interessante os profissionais começar a pensar fora da caixa.
entendeu? Ah, eu não faço a especialidade, não vou nem falar sobre isso. Não. Então tá, você não quer fazer essa especialidade, mas você lembra que você é promotor de saúde. Então é da sua obrigação conversar sobre isso. E se você não sabe, esse é o momento. Esse é o momento aqui de você entender, né? Virar a chave, falar, peraí, eu preciso estudar, preciso me preparar, quais são os canais. A Gisele está aqui, estou apresentando para vocês. Ela tem vários canais que ela vai passar e quem ficar com a gente até o final, ela vai passar os canais com acesso para vocês. Se de repente está muito distante de você, com certeza ela tem outros canais também pelo Brasil. Já temos alguns profissionais que podem te ajudar, né? Então é importante vocês estarem ligados, mesmo sendo da outra especialidade. Eu também não sou ortodontista, por exemplo, mas eu sei indicar a ortodontia, eu sei conversar sobre ortodontia. Eu não posso falar assim, eu não faço orto e não quero falar sobre orto. Não, ele tem que ser assistido. E é por mim, porque eu sou dentista. Eu sou um cirurgião dentista. Então eu sou preparado para falar de ortodontia, eu sou preparado para falar de ROF. Por isso que eu fiz meus aperfeiçoamentos sobre isso. Falo que não faço. E obviamente não faço mesmo porque eu não sou preparado para isso. Mas eu entendo do assunto para poder ajudar meu paciente a indicar, se caso ele necessitar, se caso meu diagnóstico tivesse a indicação desse tratamento. Então é muito importante você, profissional, conscientizar. Não vou cansar de falar sobre isso. Que você é um promotor de saúde, você é um cirurgião dentista, antes de você ser a especialidade que você, porventura, seja. Então, incentivo vocês a ficar com a gente dentro dos nossos canais para aprender um pouco mais sobre a odontologia do esporte, porque é muito útil no nosso dia a dia e a demanda é gigantesca. Depois que você abre os olhos e começa a enxergar, você fala, meu Deus, quanto dinheiro na mesa que eu deixei. Vou falar sobre isso também, porque eu sei que é um tabu para falar sobre dinheiro. Eu sei que é um tabu dentro da nossa classe, falar assim, nossa, ele está falando de dinheiro, então quer dizer que ele vende isso? Óbvio, e é muito justo isso. Se eu detenho um conhecimento, por que não? Por que minha consulta não vale? Eu sou a favor de cobrar consulta. Porque eu detenho um conhecimento que eu vou compartilhar com ele e ele vai usufruir desse conhecimento. Por que as outras áreas podem cobrar consulta e nós não podemos? Porque o dentista logo pensa, poxa, se eu tiver muito conhecimento e eu não tiver a prática mesmo da odontologia do esporte, eu vou ficar só na teoria. E vou ficar só na consulta, na conscientização e educação, então eu não vou cobrar, então eu não vou fazer. Não, ao contrário. Eu tenho um protocolo, Gisele. Quando eu falo de doenças bacterianas, eu faço uma consulta de doenças bacterianas. Geralmente é na hora que eu faço a profilaxia. Tá. Depois, quando o paciente tem um diagnosticado, por exemplo, a CEPB, e eu vou falar de CEPB, eu tenho uma consulta de doenças não bacterianas, de CEPB, porque leva tempo, entendeu? Eu levo tempo para falar, para me informar de maneira certa. Depois, eu vejo que ele é um atleta, e eu quero bater um papo com ele sobre o estilo de vida dele, sobre a odontologia do esporte. Eu marco uma outra consulta. Mário, mas por que você separa as consultas? Porque se eu ficar 3 horas falando na cabeça do paciente, 1 hora de cada área, 3 horas com um leigo, a cabeça dele explode e ele não absorve nada. Não absorve entendeu? nada. É muito conteúdo. Se você falar com um dentista, tem dentista que já fala que é muito conteúdo, fala, nossa, minha cabeça tá bugando, né? Já ferve a cabeça, porque é bastante informação mesmo. Por isso que a gente tem que compilar essas informações e aos poucos o profissional, até o profissional mesmo, vai absorvendo esse conteúdo. E de maneira orgânica, natural, a coisa sai, flui. É igual andar de bicicleta, né? Na hora que você vai ver, você está batendo um papo com o seu paciente. Isso, para mim, é uma anamnese ativa. Não é aquela anamnese que você fica perguntando, fazendo perguntinha, como aquela época de faculdade, e você extrai só aquilo que está nas perguntas de maneira equivocada, principalmente para o paciente. Ele escuta algumas coisas que ele nem sabe o que é, ele responde sim ou não, e de repente fica travado, engessado numa anamnese passiva. Quando a gente bate um papo e entra dentro desse assunto, a gente provoca uma anamnese ativa. A gente provoca o paciente trazer para a gente informação que nem ele percebe que está trazendo. E num bate-papo, a consulta fica fluida, ela fica gostosa, de maneira leve, ele passa todas as informações que eu preciso saber. Isso me ajuda no meu diagnóstico, ajuda no meu plano de tratamento, ajuda eu proteger e cuidar dele de uma maneira muito melhor. Perfeito. É isso mesmo. Dá importância para cada uma das necessidades do seu paciente. E às vezes ele não sabe que isso é importante, é por isso que você segmenta. Você vê a importância, é aquilo que a gente aprende, né? Entrega o que ele precisa, né? Vende o que ele quer, mas ele entrega quer, o que ele entrega o que ele precisa. A gente precisa. aprendeu com o nosso amigo PV. Exato. E é isso. Nosso mentor, mas é isso. Então ele quer fazer a limpeza. Mas aí você identificou doenças bacterianas, doenças não bacterianas, a introdução da vida dessa pessoa no esporte, você vai segmentar e você vai entregar
o que ele precisa. Porque isso é a prevenção. Quando ele procura limpeza, ele procurou prevenção. Mas ele conhece isso como nome limpeza, né? Exatamente. E aí você Não tem entrega o que ele problema precisa. ele falar É, disso, né? Você já entendeu. Quando ele vem falando sobre isso, você já entendeu. E aí você tem que ser, né, profissional, de compreender ele, absorver aquela informação, falar que vai entregar aquilo que ele quer, e né? Porque você entregar. vai entregar mesmo e entrega realmente o que ele precisa. Ele vai ficar muito mais satisfeito depois, porque lá na frente ele vai estar consciente e falar, ó, eu entreguei isso por causa disso, disso, disso. Você precisava disso. Ele vai E a ficar muito pessoa não procura o feliz. que ela não conhece, Pois é, né? exatamente. Ela não É procura sobre o que ela não isso. conhece. Essa é a E, história, né? e é legal demais a gente compartilhar isso aí. E também eu queria compartilhar um pouquinho da história do profissional, porque poucos têm essa experiência, como você também. Terceiro assunto muito importante, que disruptivo, e que você tem a vivência com os atletas profissionais de alto nível. Quando eu falei para alguns que eu ia conversar com você, aí perguntaram para mim assim, mas é do São Paulo mesmo ou é modo de falar? É dos profissionais, é dos atletas oficiais? Eu falei, do São Paulo Futebol Clube. Falou, cara, É, eu falei, lá não é de várzea, não tô falando que é um time de São Paulo que tá, não, lá em é lá São de dentro, Paulo, né? lá em São Paulo, e o mais legal, É ela tem no um São grupo, Paulo. e eu queria que você falasse desse grupo, que também tem, você tem integrantes desse grupo, né, do seu time, que estão também em outros times, e vocês conversam, vocês têm uma filosofia, por ser um grupo, obviamente, um time, e que atendem esses atletas e assistem eles de uma maneira muito diferenciada, de alto nível. E queria saber como é que está esse atendimento para com esse atleta, em que nível que nós estamos hoje no Brasil com a odontologia de esporte, servindo nossos atletas de alto nível. Tá, bacana. Um tema que brilha meus olhinhos. É, É, nossa, nós trabalhamos sim no alto rendimento, por isso que eu digo assim, eu tô no lugar que eu gostaria dentro da odontologia do esporte. Por isso que, né, que eu estava comentando. Mas então agora tem que compartilhar, né? O que acontece? Então, eu sou sócia da Odonto Fitness, quem idealizou e fundou foi o meu sócio Guto Ferreira, e teve essa brilhante visão de entender a necessidade de estar dentro do centro de treinamento, próximo aos atletas. Mas por quê? É mais um serviço para eles, mas é muito mais do que isso. Veja bem, não tem médico, não tem fisioterapeuta. Hoje, porque não é tão novo, não é tão antigo, nutricionista dentro do clube, não tem massagista, podólogo dentro do clube. Hoje ainda é uma coisa bastante nova, não tem psicólogo dentro do clube. E como é que não vai ter dentista? Porque veja bem, o ser perfeito. atleta, não é? O ser atleta, o que que ele acontece? Atleta profissional pode ser pessoal da base, eles são atletas amadores, mas eles vivem disso também. Eles ganham um salário muitas vezes para poder ficar todos os dias à disposição dos treinos do clube e dos jogos, essa molecada de base do futebol, no caso São Paulo, que você, né, estava citando aí, além do elenco profissional que varia num N de 33 mais ou menos. Mas a rotina, tanto de um quanto de outro, é muito puxada e sempre em torno daquele centro de treinamento. Quando é esse pessoal do atleta amador que estuda de manhã, treina à tarde, tem que entregar né, o estudo, ou fazer um treino de academia a mais do treino de campo. Então ele vive o dia inteiro ao redor disso. Se ele não tiver também um dentista ali perto, ele não vai. Aliás, ele já não iria de qualquer jeito, assim, a não ser aquele mais dedicado. Mas então, estar lá dentro é muito importante. E para o alto rendimento, o time de profissional, ele treina de manhã campo e treina de tarde academia e vai fazer a consulta, o acerto da nutrição e vai fazer a massagem que é necessária pós-treino. Enfim, a gente estar perto, a gente entrega uma odontologia, inclusive aí é que de prevenção. Senão o atleta chega só
quando ele necessita. Muitos clubes, você me perguntou em que momento que está isso, muitos clubes, clube de alto rendimento, para ser clube formador, para ter uma série de chancelas da CBF, das federações, eles precisam cumprir algumas coisas. Então, é necessário, para times da Série A, por exemplo, terem algum convênio odontológico, alguma ligação com odontologia. Mas vamos lá. Convênio odontológico, se não tiver um dentista dedicado em odontologia do esporte, pode entregar muito pouco ou pode fazer algum desfavor, indicando, prescrevendo um produto que não fosse bom para o atleta, fazendo um procedimento num momento em que vai atrapalhar por conta da recuperação daquele atleta. Então, virou especialidade, tem muitos diferenciais. E se você vai num dentista que não tem esse conhecimento, isso já é um perigo para esse atleta, ou uma perda, né, de não conseguir absorver o melhor possível da odontologia. E estando dentro do clube, a gente já diminui isso, inclusive a gente chama para a prevenção. A ideia é fazer avaliações pré-participação, olhando tudo isso, Mário, que você fala e o que mais você tiver para nos contar, para que o atleta transcorra a temporada inteira de jogos e treinos sem os problemas. E isso a gente já consegue colocar dentro dos clubes de alto rendimento. Hoje a gente tem, dentro do Odonto Fitness, como nossos clientes, o São Paulo, o Flamengo, o Vasco, o Fluminense, e a gente montou um consultório dentro, do lado dos atletas, dentro do centro de treinamento. Que legal, cara. Com nossos dentistas, né, coordenação e dentistas da nossa equipe, trabalhando todos os dias da semana, para poder dar esse suporte. Cada um numa área da odontologia, tem a periodontia, tem ortodontia, tem pediatria, endodontia e um conhecimento em odontologia do esporte, para entregar o melhor possível para aquele paciente atleta. Então, é essa troca que a gente faz aí nos nossos clubes. Que legal. E no São Paulo também. Muito interessante, porque você vê quando fala em alto rendimento, são detalhes que fazem a diferença, né? E por causa de às vezes, uma prévia, você de repente tira o cara de um jogo muito importante, de um campeonato, às vezes, dependendo do que você faz. Por isso que é um desserviço que você falou, eu entendi. E é real, não é empatar. Muitas vezes, pessoal, ele vai perder, né? Ele vai perder aquele momento tão importante. Então é muita responsabilidade mesmo. Por isso que é muito importante se preparar, né? Acho que tudo é assim. Tudo assim, não é só na odontologia do esporte, é em qualquer área que você escolher. Há muita responsabilidade da sua parte, muita ética, caráter, para que você entenda, humildade, né? Tirar o ego da frente, uma humildade para você ver que realmente você precisa se preparar para estar onde você quer estar. Né? Muitas vezes, hoje está acendendo os holofotes para a odontologia do esporte, mas não começou hoje, né, pessoal? Tem uma história, você vê que a Gisele está mais tempo aí, foi a pioneira no Brasil, junto com o seu grupo, e hoje colhe frutos, e nós temos que respeitar, tirar o chapéu, admirar e aprender para usufruir desse conhecimento já adquirido, para também poder trabalhar com nossos pacientes que são atletas também, né? Ou muitas vezes, se você quiser seguir carreira, de repente, você vai mais a fundo mesmo para poder fazer essa especialidade, né? Para você se aperfeiçoar, super incentivo você. E para isso, Gisele, eu queria que você deixasse também os canais. Como é que eu faço? Se de repente um dentista aqui, ele queira saber um pouquinho mais desse assunto, ele queira aprender mais com você, você pode passar seus canais, por favor? Se você tem, obviamente, o Instagram, é um canal mais fácil, né? Mas como é que faz para esse público te procurar, te achar e seguir essa carreira? Bacana. Então, meu Instagram é o meu grande canal aqui de troca. Tem um grupo de WhatsApp, que é o Odonto Mais Fitness, e quem tiver interessado também me chama, porque eu não sei fixar aqui, mas então depois você me chama que eu introduzo, compartilho. Podemos combinar assim, você pode fixar no seu Stories. Eu vou Posso, fixar o meu também. eu tenho no meu link da bio, Ah, mas tem no link da fixo bio? também. Ótimo, perfeito. Fixo nos stories também, que é um grupo de compartilhamento de conhecimento Que legal. gratuito, que nós aprendemos, né, Mário, o quanto isso é Sim. importante, essa troca, essa contribuição. E a gente aprende também no momento que a gente ensina e que a gente troca, né? E dizer uma coisa muito interessante nessa trajetória,
que eu entrei na odontologia do esporte pratico exercícios a vida inteira, mas eu entrei vendo uma oportunidade de negócio, que também não vejo Legal. problema nenhum. Eu tinha uma clínica multidisciplinar, eu falei, eu preciso trazer isso para os meus pacientes. Então é isso que eu gosto de contar para as pessoas, não é só, eu nem gosto de esporte, então eu não vou trazer isso para dentro do meu consultório, isso um dentista pensando. Porque muitos pensam que só aquele que é fanático por esporte, não, É, eu adoria o esporte, eu era atleta amador, e aí eu fiz odontologia e juntei as duas paixões. É muito legal isso. Mas isso. eu vi uma oportunidade de negócio. E na época eu não imaginava no alto rendimento. Por quê? Porque o alto rendimento foi uma coisa muito boa que aconteceu na minha vida, mas é raro, não tem em todas as cidades, não tem em todos os bairros, não é para todo mundo. Eu trouxe naquele momento lá atrás a odontologia no esporte na minha vida para os meus pacientes praticantes de exercício. Eu já tinha essa visão de que não podia virar uma especialidade, uma coisa que é para atender poucos atletas, poucas pessoas. Então, essa é uma grande mensagem. E nesse grupo de WhatsApp a gente compartilha artigos, conhecimento, lives interessantes, detalhes do nosso dia a dia. Estou aqui atendendo, eu abro a live ali para contar o que a gente está fazendo. E Vida tenho real. cursos, né, de odontologia do esporte. Imagina, mês que vem a gente vai fazer um curso de odontologia do esporte dentro de São Paulo. É uma imersão mesmo. Você sabe, Legal. Mário, que não pode frequentar. Você fala assim, eu quero ir lá no clube. Então, não pode. Eu consegui recentemente ir lá com o PV. Mas assim, não dá para você abrir e falar, eu vou levar uma galera lá. Por quê? Porque tem informações confidenciais sendo geradas todo dia. O atleta que se lesionou, quem foi a escalação para aquele, quem está treinando para o próximo jogo. Então, não pode. É muito fechado tudo. E nós conseguimos esse acesso, Que que o já está legal. fazendo lá um trabalho muito grande, muito bacana, de poder dar um curso lá dentro, mostrando cada um dos diferenciais e depois um dia dentro do São Paulo Dental Studio para fazer as práticas. Isso Que vai acontecer legal. agora em novembro para quem tiver interesse. Que dia de novembro, Gisele? 17 e 18, 17 e ao, 18 de ao novembro. vivo presencial e 22 aulas complementares, E só como é que daí faz? A online. inscrição eu faço na sua bio, tem um canal para fazer Na inscrição? minha bio ou me chama direto, mas tem Tá. canal de comunicação lá. Ah, legal. Aí, pessoal, um acesso fantástico. Se eu pudesse, eu estaria com vocês. Eu estou num momento também muito ímpar e está difícil sair, porque o pouco que eu estou saindo já está bem complicado, mas eu sou apaixonado pela odontologia do esporte, sou apaixonado pelo esporte. Eu me encontrei também, por isso que eu pratico a odontologia do esporte. Eu casei aquilo que realmente eu vivi como atleta durante a minha vida toda, junto com a minha profissão. Então, para mim, foi o melhor mundo, né? Exatamente isso. E quando eu consegui monetizar isso, aí que realmente fechou com chave de ouro. Maravilha. Porque eu faço isso dentro da odontologia também preventiva, na profilaxia. Eu explico exatamente isso, Gisele. As pessoas precisam entender que elas podem monetizar a altura do que eles merecem. Parar de falar limpezinha, parar de colocar um preço perante a que ele imaginava, é uma área muito simples, subestimada, e mesmo sabendo a importância que tem, as pessoas subestimam a profilaxia. Então, até delegam para recém-formado, delega para a secretária fazer, porque não se entusiasma. Eu acho que a mesma importância que ela tem como na teoria, ela tem na prática. Vocês precisam valorizar muito mais essa área, não só a profilaxia, mas a odontologia de esporte, e fazer disso um modelo de negócio. Como eu faço Conta pra também dentro da gente. prevenção e como você faz a odontologia de esporte. Conta pra gente, Mário. Dá uma pitadinha aí dessa introdução, dessa importância da profilaxia, que aí você traz junto todo esse rol de conhecimento e de bagagem de prevenção para os pacientes. Conta aqui para a Legal, turma, para mim, que como é que legal, Gisele. você É linka porque o tudo isso? dentista ele se apega muito na parte curativa, né? O dentista, nós temos uma formação muito equivocada, infelizmente, puramente técnica. Então o dentista ele é muito tecnicista, por isso ele pensa só nos procedimentos, ele pensa no procedimento técnico. Então ele acha que ele se formou para ser um técnico, curar doenças, então ele fica técnico curativo e ele ingessa o mundo dele dentro desse mundo de dentista. Então ele pensa apenas como dentista. E eu convido e entusiasmo eles pensarem fora da caixa, ou melhor, além da caixa, porque eles precisam pensar também na área curativa. Eu acho que ele tem que ser um técnico preparado para poder servir realmente
tratar os pacientes quando bem diagnosticado e quando necessita um tratamento técnico, mas ele tem que ser muito além disso, ele tem que ser um promotor de saúde. Por isso, eu incentivo eles promoverem saúde para esse paciente, a curto, médio e longo prazo. E a profilaxia, ela vem com uma moeda de diferenciação. Então, fazer a profilaxia de uma maneira extraordinária, de uma maneira fora da curva, eu acho que é obrigação do profissional entregar o que tem de melhor dentro da profilaxia. Não é fazer uma limpezinha como vocês estão acostumados a fazer, de repente faz em 10, 15, 20 minutos uma profilaxia. Isso não é profilaxia de alto nível. Isso não é profilaxia profissional. Esse modelo de negócio ele é embasado na odontologia preventiva de alto nível. Então, quando nós falamos de odontologia de esporte, eu preciso me preparar muito bem para falar de odontologia de esporte. Quando eu falo sobre CEPB, eu falo com muita propriedade sobre CEPB. Eu dou uma aula de CEPB e está dentro do meu curso, obviamente, mas não só porque eu sou professor, mas eu incentivo o dentista a ser o professor também do seu paciente. E ele precisa se preparar. Então, Gisele, vai muito além de uma profilaxia, vai muito além de odontologia. É um modelo de negócio sustentável, com recorrência. Perfeito. Por que esse modelo de negócio é muito poderoso? Porque ele existe, é a área de maior recorrência dentro da odontologia. Então, se você quer escalar dentro da odontologia, você vai ter que usar a odontologia preventiva, porque é ela que vai fazer o seu paciente voltar. Desde que ele esteja consciente. Quando ele está consciente de que ele conseguiu a saúde com você através do tratamento inicial e depois ele quer manter saúde, a odontologia preventiva é a área que mais mantém e promove saúde dentro da odontologia. Por isso que é muito importante o profissional ele entender isso primeiramente, ele tem que conscientizar desse modelo de negócio para colocar na prática do seu dia a dia, beneficiando os seus pacientes e beneficiando o seu negócio. Perfeito. Olha que legal. É o famoso ganha-ganha. E é isso que você coloca, né? Porque a fala parece fácil, mas não. É criar nisso, na prevenção, acreditar que ela é um grande benefício e criar dela um modelo de negócio. Que é isso que você ensina muito bem, né, Mário? Exatamente. É como fazer, como entender essa valorização e como fazer o paciente perceber a valorização desse produto que é precioso, que é recorrente e que tem que ser aquele carro-chefe mesmo do nosso consultório. Eu faço implante há mais de 20 anos também. Desde quando eu me formei. Na verdade, eu fiz implante aperfeiçoamento. Na minha época podia. Eu fiz antes de me formar. Então, eu tenho 23 anos que eu faço implante. Da mesma forma que eu vendo o implante, eu vendo a profilaxia. Qual é o motivo que os profissionais colocam a implantodontia superior à prevenção? Eu não entendo o porquê. Eu acho que a implantodontia, eu sou implantodontista, posso falar, a importância da implantodontia é tanto quanto a prevenção. Eu acho que todas as áreas são importantes. Não tem uma área assim que ela é mais importante que a outra. Todo mundo é importante. Só que você precisa trabalhar de maneira genuína, de uma maneira preparada para entregar o melhor. Então, quando eu falo de prevenção, quando eu falo de profilaxia, o paciente passa a dar valor. Porque eu falo de uma maneira muito... com propriedade. Com propriedade, com autoridade, para que ele entenda o quanto é importante na vida dele. Aí ele passa a valorizar. Agora, a partir do momento que você ainda está falando limpezinho e não está valorizando a sua área, infelizmente você não vai conseguir fazer um modelo de negócio com toda certeza. E para isso, eu também tenho um canal que é o Clube da Prevenção. É gratuito, tem o link na minha bio. Eu vou postar também no Stories depois. Mas se você quiser fazer parte desse movimento, vem conosco, é gratuito. E lá eu compartilho não só a odontologia preventiva, como também o empreendedorismo. Eu falo de todas as áreas, né? Dentro da odontologia preventiva, mas falo de negócio também. E eu fiz esse propósito justamente para tentar ajudar os dentistas a entenderem que você consegue monetizar, você consegue ter respeito, você consegue ter autoridade dentro da odontologia preventiva. Não é porque você faz profilaxia que você é menor. Pelo contrário, você é o protagonista da sua história. Tudo depende de você. Entendeu? Tem um canal também aqui no Instagram, se vocês quiserem contato, estou à disposição também. E nos acompanhe. Convido você a nos acompanhar, e com certeza nós podemos ajudá-lo a ir para um próximo nível. Não é verdade, Zé? Sem dúvida, sem dúvida. Com tanto conhecimento e tanta vontade de compartilhar, eu acho que a gente hoje vive uma odontologia muito especial de compartilhamento. Vamos fazer a odontologia ser melhor para todo mundo, né? Exatamente. Isso é muito bacana. E, Mário, esse seu canal é muito importante porque é muito comum, sim, a gente, mesmo quem já deu valor ou acha que dá valor,
à prevenção ou à limpeza, às vezes não sabe monetizar do jeito que deve, ou já se acostumou com É, este valor que é dado. é, Então, a gente precisa estar ouvindo de quem está na frente, de quem está treinando protocolos, testando, modificando formatos de venda, como você faz, para a gente ter novos ânimos e exatamente. aplicar novamente. É, É muito importante. é. Olha, eu queria agradecer o seu tempo aqui. Nossa, olha só, foi conversa boa e assim, passa rápido. Passou 1 hora, a gente nem viu. Passou. 1 hora, já foi. Então eu não quero tomar mais seu tempo, eu sei que é precioso, tem vários compromissos. Queria agradecer o seu tempo conosco, compartilhando essas histórias tão preciosas, únicas, né? Que Nossa, poucas pessoas podem contar, como você contou para nós. E eu quero convidar você também tá sempre presente conosco, porque eu acho que você é uma peça muito importante para a odontologia no Brasil. Obrigado coisa por estar boa, muito conosco e obrigado por obrigada. todo o seu conhecimento compartilhado, tá bom? Muito obrigada. Nós estamos de copo igual, Mário. Ah, é verdade, olha só. Que Certinho. coincidência, hein? A gente vai achar que nós não combinamos. Energia. Tá vendo, energia? Muito obrigada pelo convite. Fica com Conte sempre Deus. comigo. Vamos trocando. Com Bom dia para certeza. você. Bom dia a Bom dia todos, para todo pessoal. mundo Um aqui. grande abraço. Beijão. Tchau, tchau. Beijo.